Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a categoria peso leve até 65 quilos na luta livre, analisando o ciclo olímpico de 2017 a 2021 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Lembrando que esta categoria ela vai, como nos Jogos Olímpicos são apenas 6 categorias de peso, essa categoria até 65 quilos peso leve também engloba os competidores da divisão até 61 quilos. Outros dos 61 quilos que não quiseram disputar essa divisão dos 65 quilos migraram para a categoria até 57 quilos. Bem, essa categoria tem como maiores campeões os Estados Unidos e a antiga União Soviética, cada um com 4 títulos. Entretanto, os soviéticos também, países que compuseram a União Soviética, Rússia e Ucrânia, a Rússia com 2 vitórias e a Ucrânia com 1, formam um total de 7 vitórias para países que formavam a antiga União Soviética. 2017, o Campeonato Mundial, a divisão de 61 quilos foi vencida pelo azério Raj Aliyev, derrotou na final o Gadjimurad Rashidov, da Rússia, e o georgiano Vladimir Khintchegashvili, campeão olímpico no Rio de Janeiro, na divisão abaixo, ficou com a medalha de bronze, junto com Yolis Bon, de Cuba. Turquia e Japão ficaram com a 5ª posição, Estados Unidos e Eslováquia com o 7º lugar. Um total de 5 representantes do continente europeu, 2 do continente americano e 1 do continente asiático, entre os 8 melhores dessa categoria. Já na divisão dos 65 quilos, o título mundial ficou com o Zurab Yakovishvili, da Geórgia, derrotando na final Mohamed Murad Gadjiev, da Polônia, provavelmente algum atleta azério ou russo naturalizado polonês, e o russo Alan Gogaev, junto com o cubano Alejandro Valdez, ficaram com as medalhas de bronze. Turquia, Bielorrússia, Índia e Canadá ficaram com as demais colocações. Na verdade, aí tivemos 5 países europeus, 2 do continente americano e 1 do continente asiático, no caso a Índia, entre os 8 primeiros do mundo na categoria. Já no campeonato asiático, na divisão dos 61 quilos, a vitória ficou com o iraniano Benan Ezampur, que derrotou o Han Song-kim, da Coreia do Norte, na final. Outros atletas fortes, como o cazaque, o Daulet Niazbekov, ficou com a medalha de bronze, assim como o japonês, o Rei Higuchi, que foi medalhista de prata no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Já na divisão de 65 quilos, Bajrang Punia, da Índia, foi o campeão, à frente derrotando na final o Seung-Chul Lee, da Coreia do Sul. Japão e Irã foram medalhistas de bronze. E em 2017, o campeão olímpico Vladimir Khintchegashvili subiu de categoria dos 57 para os 61 quilos para conquistar esse título europeu, e à frente do russo Arkhmed Chakaev, e ficando Armênia e Moldávia com as medalhas de bronze. E o russo Elias Bekbulatov foi campeão na divisão dos 65 quilos, à frente do Novchakov, da Bulgária, e o campeão mundial Zurab Yakovishvili, da Geórgia, ficou apenas com a medalha de bronze. A Eslovênia, com Rabat, também chegou ao pódio. No continente americano, um domínio de Cuba, com Damian Heimer nos 61 quilos e o Franklin Castilho nos 65 quilos, à frente do Franklin Gomes, de Porto Rico, que é um grande lutador, e outros atletas que ficaram aí, o brasileiro Davi Moreira, embora no pódio aí do torneio pan-americano, mas um torneio que não tem tanto peso dentro da categoria, pelo menos em relação a esses atletas. Em 2018, o campeonato mundial na divisão dos 61 quilos foi vencido pelo cubano Yolis Bon, que conquistou a medalha de ouro em cima do Gadjimurad Rashidov, da Rússia. O norte-americano Joey Collin ficou com a medalha de bronze, junto com o mongol, o Tumembiledin Tuvishmituga. Irã e Geórgia, a Geórgia com o Bekan Lontadze ficaram com a 5ª posição, e Romênia e Índia na 7ª colocação. Países da Europa, e a Romênia, a Geórgia e a Rússia, do continente americano, Cuba e Estados Unidos,
E do continente asiático, Mongólia, Irã e Índia. A ausência dos coreanos e japoneses, que são fortes nessas divisões mais baixas, mais leves. E na categoria principal, o Takuto Otoguro, do Japão, conquistou a medalha de ouro, derrotando o Bajrang Punia, da Índia, na final, e Ahmed Chakaev, da Rússia, e Alejandro Valdes, de Cuba, ficaram com as medalhas de bronze. A Romênia e a Coreia do Sul ficaram na 5ª posição, Moldávia e Mongólia com a 7ª colocação. Então, os países, uma variação muito pequena entre os países que ocupam as primeiras posições, as 8 primeiras posições. O continente asiático forte, com 4 representantes, o continente europeu com 3 e o continente americano com apenas 1. Nos campeonatos continentais, o Cazaquistão dominou pelo menos os campeonatos asiáticos, com Nurislan Sanayev vencendo na divisão de 61 quilos e o Daulet Niazbekov na divisão de 65 quilos, em ambas ocasiões derrotando representantes do Japão na final, com o Uzbequistão também conquistando medalhas de bronze, Quirguistão e Índia. E nos Jogos Asiáticos, porém, o Bajrang Punia, da Índia, conquistou a medalha de ouro, derrotou o Daichi Takatani, do Japão, na final, e Uzbequistão e Cazaquistão ficaram com as medalhas de bronze. No campeonato europeu, a vitória do russo Gadimurad Rashidov em cima do Beka Lontadze, da Geórgia, ficando Guideia e Topal, Romênia e Turquia, em terceiro lugar. E na divisão principal, vamos dizer assim, nos 65 quilos, o Raj Aliyev, do Azerbaijão, sagrando-se campeão, mais uma vez aí se destacando, com Elias Bekbulatov, da Rússia, perdendo a final, e as medalhas de bronze, o campeão olímpico, Hintchegashvili, da Geórgia, ficou apenas com a medalha de bronze no campeonato europeu, junto, dividindo posição com o turco Kilisi Salayan. No continente americano, o domínio dos Estados Unidos, com Joseph Colon e Logan Stiller, e o Alejandro Valdez, medalhista mundial, ficando apenas com a medalha de bronze nos 65 quilos. Em 2019, o campeonato mundial na divisão de 61 quilos, a vitória do Beka Lontadze, derrotando o Magomedrazul Idrizov, da Rússia, na final, e o Benan Esampur, do Irã, junto com o Rahul Awari, da Índia, ficaram com as medalhas de bronze. Presença, portanto, de Europa e Ásia nesse pódio dessa divisão dos 61 quilos. Uzbequistão, Estados Unidos, Bielorrússia e Moldávia completaram as demais posições para colocar 4 europeus entre os 8 melhores, 3 asiáticos e um do representante do continente americano, norte-americano, Tyler Graff. Na divisão dos 65 quilos, o russo Gadimurad Rashidov conquistou a medalha de ouro, derrotou na final o Daulet Niazbekov, do Cazaquistão, e o Bajrang Punia, da Índia, acabou ficando com a medalha de bronze, dividindo posição com Ismail Mushkayev, da Hungria. Na verdade, Ismail deve ser algum representante da antiga União Soviética e naturalizado húngaro. Mongólia e o Japão, campeão mundial, Takuto Otoguro, ficou apenas na 5ª colocação, e o Alemanha e Bahrein dividiram a 7ª posição. Nos campeonatos continentais, no campeonato asiático, o Benan Esampur, do Irã, venceu na divisão de 61 quilos, à frente do chinês Minghu Liu, e com o Japão e Índia ficando com o bronze. E na divisão de 65 quilos, mais uma vitória do Bajrang Punia, da Índia, à frente do Sayatbek Okassov, do Cazaquistão, ficando Coreia do Norte e Irã com as medalhas de bronze. No continente europeu, o Arsen Harutyunyan, da Armênia, conquistou o título europeu, à frente do Beka Lontadze, da Geórgia, ficando Vok e Topal, Suíça e Turquia, na 3ª posição. Já nos 65 quilos, o Raj Aliyev, do Azerbaijão, confirmou sua força dentro do continente, derrotou o turco, o Kilisi Salayan, na final, e Rússia e Ucrânia, com atletas mais desconhecidos, ficaram com as medalhas de bronze. E nos Jogos Europeus, o Aliyev confirmou sua hegemonia no continente, mas derrotando na final um atleta mais habilitado, o campeão olímpico Vladimir Hintchegashvili, da Geórgia, com Rússia e Ucrânia, dividindo medalha de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos, os norte-americanos dominaram as 2 divisões. Aliás, no Campeonato Pan-Americano, o Joey Colon venceu a divisão de 61 quilos, e o Colton McChrystal
venceu a divisão de 65 quilos, ambos derrotaram cubanos nas finais e acabaram campeões pan-americanos. Mas nos Jogos Pan-Americanos, a vitória acabou ficando com o cubano Alejandro Valdés, e um representante dos Estados Unidos, o Jaden Edelman, ficou apenas com a medalha de bronze. Curioso, os norte-americanos aí, com tantos atletas, mandou um representante diferente para os Jogos Pan-Americanos. Em 2020 ocorreu a Covid, os Jogos Olímpicos foram adiados agora para 2021, entretanto ainda foi possível a realização dos campeonatos continentais. No campeonato asiático, a divisão de 61 quilos foi vencida pelo kirguiz, o Ulukbek Jodoshbekov, em cima do Tajik, o Muhammad Ikromov, e o japonês Sakaki e o indiano Awari acabaram ficando na terceira posição. E o japonês, na divisão de 65 quilos, o Takuto Toguro, recuperou-se, né, dos insucessos da temporada passada, acabou conquistando a medalha de ouro à frente do Bajrang Punia, da Índia, outro grande competidor da categoria, e a medalha de bronze acabou ficando com outro forte competidor, o Daulet Niazbekov, do Cazaquistão, e o iraniano Amir Hossein Maghsood. No continente europeu, a Rússia manteve sua hegemonia com vitórias na divisão de 61 quilos e 65 quilos, respectivamente com Alexander Bogomoev e Kurban Shiraev. O Lontadze da Geórgia ficou com a medalha de prata na divisão de 61 quilos, à frente de Romênia, Irã e Armênia, que ficaram com medalhas de bronze. Bielorrússia, Azerbaijão e Ucrânia foram os demais medalhistas na divisão dos 65 quilos. E no continente americano, um domínio dos norte-americanos, o Tyler Graf e o Yanni Giacomi-Hallis, vencendo respectivamente as divisões de 61 e 65 quilos, deixando os outros países numa posição curiosa. A divisão de 65 quilos, a América do Sul, presente nas 3 demais posições do pódio, tirando representantes, né, do continente da América Central e da América do Norte, que tem o Canadá, que tem alguma tradição na luta livre, alguns bons resultados, e Cuba também, que inclusive tem medalha de ouro olímpica. O resumo geral: nos Jogos Olímpicos, o campeão da categoria pesando 65 quilos, era o limite de peso, o campeão foi o russo Soslan Ramonov, que derrotou na final o azeri, o Togru Asgarov, que foi campeão olímpico em 2012 em Londres. E as medalhas de bronze acabaram ficando com o Frank Chamizo, né, naturalizado italiano, acho que é um cubano naturalizado italiano, e o uzbek Hitior Navruzov. Então, 3 representantes, né, da escola soviética de luta livre. E nos campeonatos mundiais, aqui aquela visão panorâmica, 3 campeões diferentes na divisão de 65 quilos, o Urabi Yakobishvili, o Takuto Otoguro e o Gadimurad Rashidov, cada um campeão em um ano. E medalhistas de prata também, de diferentes nacionalidades, o que denota uma certa versatilidade na categoria. Embora a Rússia tenha conquistado medalha em nos 3 anos, tenha conquistado medalha, uma de ouro e 2 de bronze, e a Índia foi o outro país que conseguiu repetir medalha, com a medalha de prata de 2018 e a de bronze de 2019. Curiosamente, apenas o cubano Alejandro Valdés, Cuba também repetiu, apenas o cubano Alejandro Valdés, com 2 medalhas de bronze, e o Bajrang Punia, da Índia, com a medalha de prata e a medalha de bronze, foram os únicos competidores que conseguiram, nesse ciclo olímpico, medalha em 2 campeonatos mundiais ou medalha em mais de um campeonato mundial. Na divisão dos 61 quilos, também ocorreu algo parecido em termos de títulos. 3 competidores diferentes dividiram os títulos dos 61 quilos e os russos, ao menos aí também de novo, ficaram com medalha em em todos os anos, todas elas de prata. Destaque para o Gadimurad Rashidov, que acabou subindo de divisão. Olha que curioso, ele foi medalha de prata no Mundial de 2017, medalha de prata no Mundial de 2018, e em 2019, subindo de categoria, conquistou a medalha de ouro. Então ali, quando eu disse do Punia, da Índia, com medalha de bronze,
e o Valdez de Cuba com medalha de bronze, como os únicos que obtiveram mais de uma medalha, na verdade mais de uma medalha na categoria, porque no ciclo o Gadimurad Rashidov da Rússia conseguiu medalhas em todos os 3 mundiais do ciclo. Aliás, ele conseguiu chegar à final de todos os 3 campeonatos mundiais. E é um dos grandes favoritos para dominar a categoria nesses Jogos Olímpicos de 2021. Mas a missão dele não será fácil. Aí também nos 61 quilos percebe-se a medalha do Yolis Boni de Cuba, ganhador de medalha de ouro e medalha de bronze, o campeão olímpico, o Vladimir Khintchegashvili, medalhista de bronze. Então todos, outro georgiano, Beka Lontadze, aqui foi campeão, sagrou-se campeão nessa divisão. E curiosamente a Geórgia venceu com o Yakubishvili, o Mundial 2017 e o 2019 nos 61 quilos com o Beka Lontadze. E o Vladimir Khintchegashvili, o campeão olímpico, ficou com a outra medalha conquistada pelos georgianos, a medalha de bronze. Curiosa também essa observação, 3 georgianos podendo brilhar na categoria. No campeonato no continente asiático, aqui o Benan Ezampur do Irã aparece como o principal nome do país, campeão asiático em 2019 e 2017. O Nurislan Sanayev do Cazaquistão, também outro forte competidor, Daulet Niazbekov, e o Rei Higuchi, medalhista olímpico, foi bronze nos 61 quilos em 2017. Todos eles aí se destacando. E uma curiosidade, só o Ezampur repetiu o título e nenhum outro competidor foi finalista. Tajiquistão, China, Japão, Coreia do Norte, Irã, Quirguistão, uma variedade muito grande dentro da categoria nos finalistas. Só o Irã conseguiu estar presente em 2 finais do campeonato asiático nessa divisão. Outros países conquistando medalha de bronze, a Índia, Uzbequistão, Quirguistão. E na divisão que importa, que é a divisão olímpica, dos 65 quilos, o Bajrang Punia, da Índia, colocando aí uma forte apresentação, foi o melhor representante do continente asiático, conquistou aí 3 títulos, campeão asiático em 2017 e 2019 e dos Jogos Asiáticos em 2018, finalista em 2020 e medalhista de bronze em 2018, ele se manteve no pódio da categoria em todos os campeonatos. O cazaque Daulet Niazbekov também teve um bom desempenho, campeão em 2018, medalhista de bronze em 2020, é forte candidato a pódio também. E há um rival, o Sayatbek Okassov, medalha de prata em 2019. Índia, Cazaquistão, Japão, talvez sejam os maiores destaques da categoria. Vamos ver se o Irã consegue apresentar algum atleta relevante em termos de conquista de medalha, que consiga obter medalha nesses Jogos Olímpicos. A divisão dos 61 quilos, Rússia, Armênia e Geórgia se alternando na conquista de medalhas. E curioso notar, o Vladimir Khintchegashvili, ele foi campeão olímpico, depois aí campeão europeu em 2017, mas a partir de então perdeu espaço para o Beka Lontadze, porque na verdade o Khintchegashvili ele acaba indo para os 65 quilos, tentar a sorte nos 65 quilos. O Beka Lontadze passa a assumir esse domínio na Geórgia, na divisão dos 61 quilos. E o Arsen Harutyunyan, que venceu o pré-olímpico europeu, foi campeão europeu em 2019. Em 2020, alcançou uma medalha de bronze. Interessante o desempenho do Arsen Harutyunyan. Aí vários atletas, vários competidores, o russo, o Chakaev, Armênia presente no pódio, Armênia, Rússia, Geórgia, são os grandes, o Gadimurad Rashidov, venceu o europeu em 2018. Depois os russos colocaram outro representante, o Alexander Bogomoev, que também se sagrou campeão europeu em 2020, em cima do Beka Lontadze e do Arsen Harutyunyan. Resta saber se os russos vão continuar com o Gadimurad Rashidov ou se apostarão no Alexander Bogomoev para a conquista de medalha.
E na divisão dos 65 quilos, aí o grande desempenho do Azeri, do Raj Aliev, campeão europeu em 2018 e 2019, campeão dos Jogos Europeus em 2019, e teve também o Ilias Bekbulatov, da Rússia, prata em 2017, aliás, campeão europeu em 2017 e prata em 2018. Os russos definindo, né, procurando definir um representante nessa divisão dos 65 quilos, mas na verdade eles têm agora o Gadimurad Rashidov como seu melhor representante. E aqui um campeão europeu de 2020, Kurban Shiraev, mas num campeonato europeu que parece ter sido esvaziado em virtude da Covid. Mas o Raj Aliev, pelo menos em termos de títulos europeus, é o atleta mais cotado, o atleta mais significativo dentro do continente europeu em termos de título da Europa, porque no Mundial ele não conseguiu, o Raj Aliev não conseguiu, venceu em 61 quilos, mas nos 65 não. Inclusive nem obteve medalha. Então é curioso, porque o Aliev disputa o europeu, o domínio europeu, onde tem os russos que tem o Gadimurad Rashidov, mas quando chega no Mundial não conseguiu grandes resultados dentro desse ciclo olímpico. Então o Raj Aliev, dentro da Europa, é um forte candidato. Já no continente americano, a divisão de 61 quilos, um domínio dos norte-americanos. Aliás, o Joey Colon é o Joseph Colon. Joey Colon é Joseph Colon. Então não tem a mesma pessoa aqui. E o cubano, né, o Dabian Heimer, e o Lisbonne, Cuba e Canadá, tentando oferecer alguma resistência ao domínio norte-americano. Se bem que o Alejandro Valdez de Cuba obteve 2 medalhas em campeonato mundial nessa divisão dos 65 quilos. Embora ele tenha sido uma vez só campeão pan-americano, mas ele venceu os Jogos Pan-Americanos, ele conseguiu 2 medalhas em campeonato mundial. E o domínio, outro cubano, o Franklin Castilho também, campeão pan-americano em 2017, e o domínio dos norte-americanos, 3 competidores diferentes conseguindo títulos. O McChrystal, o Stieber e o Giacomihalis. Bem, a lista dos favoritos. Depois essa lista ficará bem pequenininha quando estiverem apenas os 16 representantes da categoria, né, nos Jogos Olímpicos. A faixa de medalha de ouro, o candidato à medalha de ouro, o russo, o Gadimurad Rashidov, campeão mundial, o cazaque, o Daulet Niazbekov, o japonês Taku Totoguro, também campeão mundial, o Bajrang Punia da Índia e o Kurban Shiraev da Rússia. A Rússia tentando, né, estabelecer uma equipe para esse torneio olímpico. Lutando por pódio, o Vazgen Tevanian da Armênia, que venceu o torneio pré-olímpico de forma tranquila até, o Ismail Mushukayev da Hungria, o Raj Aliev do Azerbaijão, que tem o Ali Rahimzad, né, como concorrente na disputa interna no país, mas o Raj Aliev é muito superior, pelo menos em termos de currículo. O Joseph Colon dos Estados Unidos, que se classificou para os Jogos, Cuba, que deve apostar ou no Iu Lisbonne ou no Alejandro Valdez, talvez no Valdez, que tem 2 medalhas olímpicas. O Vladimir Khintchegashvili, campeão olímpico, brigando por uma vaga na equipe georgiana, que tem o Beka Lontadze também, tem o Yakubshvili. Na verdade são 3 georgianos na categoria. A Turquia com o Selahattin Kilisisalayan, o mongol Tuga e o bielorrusso Scriabin estão aí entre os grandes competidores, candidatos a pódio aí, num primeiro momento, analisando essa divisão dos 65 quilos, categoria peso leve, que já chegou a ser de 68 quilos e chegou a ter o domínio da União Soviética por 5 Olimpíadas. E na divisão mais abaixo, aqui na condição de zebra, esse Agustín Destribats, da Argentina, é um atleta muito forte, eliminou o representante dos Estados Unidos no pré-olímpico. Na verdade, os Estados Unidos estão com o Joey Colon aqui, mas eu acho que ainda não obtiveram a vaga para os Jogos Olímpicos.
terão que disputar o pré-olímpico mundial. Se não me engano é isso. E aqui o Agustin Destribats, da Argentina, o Kirguiz Mataliev, Shuptar, da Ucrânia, o Han Song-kim, da Coreia do Norte, que não irá para os Jogos, e o Irã, que vai decidir a vaga, tem 3 representantes para disputar os Jogos, mas ainda não escolheu. E outros competidores também, que ainda brigam pelas 2 vagas que restam no pré-olímpico mundial. A foto dos atletas, aqui o Gadjimurad Rashidov, prata no Mundial nos 61 quilos em 2017, prata em 2018 também nos 61 quilos, campeão europeu, e em 2019 simplesmente campeão mundial. O Daulet Niazbekov, do Cazaquistão, bronze no Asiático em 2017, campeão asiático em 2018, prata no Mundial em 2019 e medalha de bronze no Campeonato Asiático em 2020. O japonês, o Takuto Otoguro, campeão mundial em 2018, quinto no Mundial em 2019 e campeão asiático em 2020, depois de ser campeão mundial em 2018, passou por uma baixa e aí retornou com tudo, com o título asiático em 2020. O indiano, Bajrang Punia, sétimo no Mundial em 2017, campeão asiático no mesmo ano. Em 2018, conquistou prata no Mundial, bronze no Campeonato Asiático. Em 2019, bronze no Mundial e foi campeão asiático. Em 2020, mais uma medalha de prata no Campeonato Asiático, um atleta que se mantém no pódio dentro do continente asiático e também no Campeonato Mundial. E o Raj Aliyev, do Azerbaijão, que se sai bem na bronze olímpico em 2016 na divisão dos 57 quilos, campeão mundial em 2017 nos 61 quilos, mas depois ficou relegado apenas aos títulos europeus, campeão europeu em 2018 e em 2019. Grande Raj Aliyev do Azerbaijão. Bem, vou ficando por aqui. Esses são os atletas dessa categoria leve, candidatos aí ao pódio olímpico em 2021. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo.